Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Eu sou o professor Renner e aqui nós discutimos a respeito de medicina tradicional chinesa, acupuntura, inteligência emocional, resultados eficientes e até como fazer mais de 12 mil com acupuntura, podendo trabalhar apenas meio período. Então tudo isso aqui nós falamos dentro desse programa Café com Acupuntura e, na maioria das vezes, estou aqui discutindo casos clínicos, levando para vocês um pouquinho da minha experiência com atendimento para mostrar para vocês como fica determinante você associar avaliação, diagnóstico energético e uma linha terapêutica capaz de te entregar os melhores resultados. Hoje vamos falar sobre um caso clínico de queimação e esteatose hepática. Então vou passar para vocês o caso clínico, vou colocar a língua para nós compararmos, porque vocês sabem que a melhor forma de nós seguirmos uma linha terapêutica é justamente associarmos a avaliação com o diagnóstico energético. E isso então vai trazer a seleção dos melhores pontos para você ter resultados eficientes. Certo? Vamos lá então? E no meio de todo esse percurso eu falo também sobre alguma coisa de inteligência emocional, que é o curso que eu acho incrível e que é determinante, um divisor de águas na vida de muitos profissionais. Vamos lá então? Vamos começar? Vamos começar? Quem está preparado? Está preparado? Deixa eu só fixar aqui primeiro, né? Antes que eu esqueça, que a cabeça aqui é uma maravilha. Café com acupuntura. Caso clínico. Caso clínico. Queimação. Nossa, hoje tá difícil. Aê, consegui. Depois de muito sofrimento aqui, eu consegui fixar. Aí, show! Vamos lá então. Vamos lá que hoje o bicho vai pegar aqui, tá? O bicho vai pegar aqui. Lembrando para os alunos do curso de inteligência emocional que entraram na última turma, teremos hoje a nossa terceira mentoria. Tá? Então, fiquem atentos aí, porque o bicho definitivamente vai pegar hoje, que nas mentorias é onde explode a mente mesmo. Certo? E quem não assiste as últimas duas mentorias, tá? Elas estão lá no grupo do Telegram. Em breve elas subirão também para a plataforma. Outro aviso, estamos nas últimas vagas para o curso presencial em Florianópolis. Dias 14 e 15 de maio estarei presencial em Florianópolis com o curso de inteligência emocional. Estamos nas últimas vagas. Se você tem interesse em fazer parte desse curso presencial, me chama no direct aí que estamos nas últimas vagas. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o caso clínico, que é o que importa neste momento. Tá? E será uma honra ter cada um de vocês lá no curso presencial em Florianópolis. Ainda mais em Florianópolis, que é uma cidade incrível, incrível mesmo. Tá? Vamos lá. Paciente com 40 anos de idade. Rapaz, a cidade está determinante, hein? Acho que dos últimos 5, 6 casos clínicos que nós fizemos, tudo nessa faixa de 40 anos de idade. Ô Cris, não sou psicólogo, sou fisioterapeuta e acupunturista. Eu trago a inteligência emocional não com as técnicas da psicologia ou de outras formas. Eu trago elas com a acupuntura. É a agulha que vai estimular o sistema nervoso central para gerar um autoconhecimento e esse autoconhecimento, então, promover a inteligência emocional. É um exercício que as próprias agulhas fazem de estimular o sistema límbico com o neocórtex para trazer a racionalização e a conscientização das emoções. Show? É um curso incrível, tá? Então, paciente homem, 40 anos, tá? A queixa principal é a queimação, tá?
é a queimação, porém ele não está querendo mais fazer o uso do omeprazol, tá? Só que ele foi em 3 médicos e os 3 médicos recomendou para eles o uso do omeprazol, tá? Ele também tem esteatose hepática, tá? Então aqui a queixa principal dele é a queimação e a esteatose. Mas ele apresenta também muito cansaço, estresse, ansiedade. A ansiedade dele faz ele roer unhas e síndrome das pernas inquietas. Síndrome das pernas inquietas. O seu trabalho é com finanças, tá? Então ele trabalha muito, é um trabalho muito estressante. Ele tirou a lactose, tirou gordura, porque ele via que quando ele comia mais derivados do leite, quando ele comia mais gordura, a queimação piora, tá? E esse paciente não faz atividade física. Não faz atividade física, prefere água gelada e o sabor salgado. Então ele prefere água gelada e o sabor salgado, tá? E ele detesta doce, não gosta de doce. Olha só que interessante, tá? Outro fator que chama muita atenção nesse caso clínico é a questão dele não fazer muito xixi. Faz pouco xixi. Baixa frequência. Esse é o nosso caso clínico de hoje. E aí? Se esse caso clínico tivesse aparecido, esse paciente no seu consultório agora, te falado tudo isso, o que você pensaria de cara? O que você pensaria nesse primeiro momento? De onde está vindo o desequilíbrio dele? Quais são os principais desequilíbrios dele? Enquanto isso, eu vou desenhando aqui nossas famosas bolinhas do pentagrama. O que vocês pensariam? Ou vocês estão dormindo ainda? Tomar um cafezinho para acordar. Vamos fazer as correlações desse caso clínico para a gente trazer a língua e confirmar com o diagnóstico energético, tá? Então vamos lá. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou ajudando vocês. Então ele tem queimação. A queimação vem do estômago. Queimação do estômago. Só que ele tem esteatose hepática. E a esteatose hepática, então, ela é uma alteração de forma que vem da terra, mas que chega aonde? Que chega na madeira, lá no fígado. Esteatose hepática. Esteatose hepática. Certo? Pronto. A queixa principal dele está no eixo terra-madeira. Mas ele também apresenta cansaço. E olha só que aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o cansaço. Mas antes de entrar no cansaço, eu quero entrar em outros fatores. O estresse. O estresse, ele é a porta de entrada para os desequilíbrios energéticos e emocionais. O estresse, ele é o gatilho que desequilibra as emoções. Então, por isso que o estresse eu coloco ele no centro. Porque o estresse ele pode gerar ansiedade, ele pode gerar raiva, frustração, ele pode gerar preocupação, ele pode gerar medo e insegurança, ele pode gerar tristeza. Então, o estresse ele é a porta de entrada. Então, eu coloco ele aqui no meio porque em algum momento ele pode desequilibrar cada uma das emoções. Tá? O estresse que é o gatilho para os desequilíbrios emocionais. Certo? Faz sentido isso para vocês? E isso também, né, pelo que nós percebemos nele, gera muita ansiedade. Tanto é que ele tem o ato de roer unhas.
o ato de roer unhas, que é chamado de oncofagia. E a oncofagia, ela é uma característica da ansiedade. Além também da ansiedade gerar a síndrome das pernas inquietas. Sabe aquela pessoa que fica com as pernas inquietas o tempo inteiro, mexendo o tempo inteiro? Então, essa característica também vem da ansiedade. Então, possivelmente, o estresse dele está gerando ansiedade. Certo? Ele é um paciente que não pratica atividade física, então todo esse acúmulo emocional, tá? Todo acúmulo emocional não é dissipado. Então o fígado pode até fazer a limpeza energética e emocional, só que essa limpeza energética e emocional ela não é concluída. Por quê? No homem, as emoções que o fígado limpa, ela é extravasada do corpo através do suor, então através de uma atividade física aeróbica. Então se o paciente ele não faz atividade física, é natural que o fígado vai ficando sobrecarregado com a limpeza energética e emocional. Isso pode reverberar num médio e longo prazo, a ponto de que as emoções não sejam limpas da melhor forma possível, e quando então, durante o processo de sono, o paciente começa a não dormir bem, e quando ele não dorme bem, isso reverbera que no dia seguinte, quando ele acorda, que o fígado solta o sangue para trazer o despertar, esse processo traz para a mente emoções vivenciadas em dias anteriores. Então isso aqui gera um processo de da pessoa ficar remoendo, tá? Remoendo as emoções. Começa a ficar remoendo as emoções, tá? Então precisamos estar atentos a isso, porque nas mulheres essa limpeza ocorre através do ciclo menstrual, da menstruação, e nos homens isso acontece através do suor. Nas mulheres também acontece através do suor, mais em menor escala, acaba ficando compensado o suor quando a mulher retira o útero ou não tem o processo de menstruação mais. Certo? Show? Maravilha! Então, precisamos entender a atividade física, que pode ser determinante aqui nesse caso. Então, já existe, né, aqui um alerta para que nós possamos recomendar esse paciente a começar a fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada mais intensa, pelo menos 40 minutos, uma caminhada num ritmo mais forte para trazer o suor, tá? Prefere água gelada? Se ele prefere água gelada, ele tem calor lá na região dos rins. Tá? Se ele prefere o sabor salgado, é porque ele já tem uma certa deficiência do elemento água e ele detesta o doce. Então, possivelmente, ele pode estar com excesso de energia da terra, tá? Que está gerando essa alteração de forma, está gerando uma estagnação. Tá? E ele faz pouco xixi, então nós temos que ver qual que é esse comprometimento, por que isso está acontecendo. Show? Então, eu prometi que eu ia falar um pouquinho do cansaço, né? E quando nós precisamos falar aqui do cansaço, o cansaço, ele é uma característica que ele pode vir de desequilíbrio de vários elementos. Então, vou até colocar aqui para ficar bem claro para vocês, tá? E vocês entenderem da melhor forma possível. Nós temos 3 energias primárias, tá? Nós temos 3 energias primárias, que são a energia Jin-Chi, que é a energia ancestral, a energia Yang-Chi, que vem da respiração, a energia Yin-Chi, que vem da alimentação, e também nós temos a junção dessas energias que formam o Shui-Chi. Quando nós falamos de cansaço, esse cansaço ele pode estar ligado ao desequilíbrio de todas essas energias. Tá? Então o cansaço pode vir por conta de um excesso de trabalho que acaba consumindo a sua energia ancestral. Tá? O seu cansaço pode vir de um fator emocional que também consome a sua energia ancestral. Tá? Então, o cansaço pode vir de uma dificuldade respiratória que você não capta muito bem a energia Yang-Chi e não coloca ela para circular. Tá?
O seu cansaço pode estar vindo de uma alimentação mais densa, mais pesada, ou uma alimentação deficitária que faz com que o seu organismo não capta, não matura e não transporta os alimentos, ou pega, transporta, matura e transforma esses alimentos muito densos, gerando uma estagnação de energia. Então, se você começa a acumular mais energia, é natural que o seu corpo vai ter que fazer mais força para mover esse corpo. Então isso também gera cansaço. E esse cansaço pode chegar também na junção dessas três energias lá no sangue. Tá? Então, o excesso de trabalho, um trabalho desgastante, alterações emocionais que você vivencia dia a dia e que o seu fígado não consegue fazer essa limpeza energética e emocional, também podem causar um cansaço mental. Por quê? Porque o seu sangue vai ficando intoxicado com as emoções que você vivencia durante o dia. E não tendo uma boa qualidade do sono para que essas emoções sejam limpas, então essas emoções acabam reverberando lá no sangue, ficando impressa no sangue e sendo distribuída ali dia após dia, chegando à mente com o despertar, fazendo com que a pessoa fique remoendo essas emoções. E quando a pessoa fica remoendo essas emoções, vai gerando um cansaço físico e um cansaço mental também. Então o cansaço ele pode estar vindo de diversos fatores. Tá? Por isso nós devemos ficar atentos a todos esses detalhes. Tá? Então, aqui, quando você for fazer a avaliação do seu paciente, lá dentro da sua avaliação, você vai ter que se preocupar com quais energias. Avaliar a característica, o aspecto de todas essas energias, para que você possa reequilibrar elas da melhor forma possível, buscando não só o reequilíbrio físico, mas também o reequilíbrio energético e o reequilíbrio emocional. É aqui que está o pulo do gato da medicina tradicional chinesa. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? E eu tenho uma live específica sobre cansaço. Eu acho que ela está disponível ainda para vocês. Tá lá no canal do Acupunturista no YouTube. Certo? Maravilha? Então vamos lá? Vou colocar a foto da língua então aqui para nós vermos se faz sentido tudo isso que nós falamos. Se todas essas sintomatologias que o paciente apresenta aqui, ele tem também desequilíbrios energéticos na língua. Certo? Então vamos lá, vou colocar a foto da língua dele aqui para nós avaliarmos. E essa é a língua de hoje. Vamos fazer aquela avaliação no passo a passo como nós estamos acostumados? Vamos? Então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar esse passo a passo através da saburra, da cor, da forma e da umidade. Primeiro, então, a saburra. Essa língua apresenta saburra? Vocês conseguem visualizar saburra nessa língua? Sim ou não? Tem saburra nessa língua? É uma língua praticamente ausente de saburra, né? Praticamente ausente de saburra. Então, vou colocar aqui, ó, ausente. Ausente de saburra. E a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Ela é uma língua vermelha? Ela é uma língua pálida ou uma língua arroxeada? Ou arroxeada? É uma língua mais para vermelha, não é? Ó. Língua vermelha. Basicamente geral, né? Língua vermelha. Terceiro fator que nós vamos avaliar, a forma. Tem fissura nessa língua? Está edemaciada? Está denteada? Quais são as características de forma que nós podemos avaliar nessa língua? Quais características de forma que nós podemos avaliar nessa língua? O que tem de alteração aí nessa língua?
Tem fissuras? Então, ó, tem fissura, está edemaciada. Aparentemente não mostra uma marca de dentição importante, mas ela já é uma língua volumosa. Já é uma língua volumosa. Perfeito? E também, o que nós temos nessa língua? Nós temos outra característica, né, que nós devemos avaliar. Se ela está úmida ou se ela está seca. E aí, essa língua, ela está mais úmida ou mais seca? Ela tem brilho ou ela está mais para ressecada? Tem brilho ou está mais para ressecada? O que vocês conseguem ver? Parece que ela está mais seca, né? Não tem aquele brilho tão importante na língua, né? É uma língua que apresenta mais seca. Certo? Vamos lá? Vamos traduzir tudo isso que nós encontramos na língua para os desequilíbrios energéticos? Então isso aqui nós só visualizamos. Agora nós vamos traduzir. Tá? Então se ela está sem saburra, ela tem uma deficiência de Qi do estômago. O estômago que promove a saburra é a energia que faz a transformação, a maturação dos alimentos, né? Que forma a saburra na língua. Então a saburra nada mais é do que um subproduto da digestão. Então se a língua está sem saburra, é porque o estômago não está tendo energia o suficiente para fazer essa metabolização, essa maturação, essa transformação e o transporte dos alimentos. Se não está tendo energia para fazer isso, quanto mais energia para fazer com que a saburra evapore, formando ali na língua. Perfeito? Então, se está sem saburra, deficiência de energia do estômago. Tá? Se está vermelha, ela tem calor. Calor. Se está fissurada, ela tem uma deficiência de energia em Qi do baço. É o baço que dá a forma física. Se o baço não está com energia para formar a forma física, então começa a surgir fissuras. E se o estômago não tem energia, e se o baço não tem energia, está com deficiência, eles vão conseguir fazer a metabolização dos alimentos, fazer o transporte, a maturação dos alimentos? Não. Então ele começa a gastar muita energia, se desgastar, entrar em desequilíbrio mais do que ele já está. Então ele começa a acumular uma energia dos alimentos mais densa. Então começa a gerar uma estagnação. A energia mais densa deixa a energia parada. Então ela começa a formar o edemaciado, que é uma estagnação de Qi do baço. Estagnação de Qi do baço, que pode chegar até onde? Pode chegar nas laterais, formando um denteado, mostrando que essa estagnação está chegando no fígado e na vesícula biliar. Tá? E é uma língua seca que também nos mostra um excesso de calor. Mostra um excesso de calor. Tá? Que o calor vem, então, e seca os líquidos orgânicos. Certo? Fez sentido para vocês? Mas nós precisamos chegar no maior desequilíbrio dessa língua. E se vocês olhassem essa língua agora, o paciente tivesse colocado essa língua para fora agora, nesse momento, qual que é o maior desequilíbrio que vocês veem nessa língua? Qual que é o maior desequilíbrio que vocês veem nessa língua? O que mais chama a atenção? O que mais chama a atenção nessa língua? É ela estar sem saburra? É a cor vermelha? É ela estar seca? São as fissuras ou o edema? Olha, basicamente as fissuras e o edema, né? Então, mostra uma língua bem volumosa. Certo? E olha só
um detalhe importante, essas fissuras já estão chegando ali na região do pulmão. Na transição do pulmão com o intestino, com o triplo aquecedor médio, então nós podemos colocar até aqui, ó, chegando já quase ali no pulmão. Certo? Então, chegamos nos maiores desequilíbrios energéticos dessa língua. Tá? E olha só que interessante. Por quê? Os maiores desequilíbrios energéticos dessa língua vêm por conta de uma deficiência de energia intido-baço, que não consegue captar, metabolizar os alimentos, e isso começa a gerar uma estagnação de energia. E quando a energia começa a ficar estagnada, a energia não circula, e ela precisa circular. Se está estagnado e essa energia não está conseguindo circular, o organismo precisa buscar um reequilíbrio. E como que ele busca esse reequilíbrio? Ele começa a aumentar o calor do corpo. Aumentar o calor para quê? Para tentar diluir essa estagnação e voltar à circulação. Então, isso aqui começa a gerar o calor na língua. O calor na língua. Para buscar diluir essa energia. Certo? Então, a língua começa a ficar mais vermelha, mais seca. E todos esses desequilíbrios energéticos vão começar a reverberar no físico. No físico. Vamos entender então? Então, ó, o paciente tem queimação. Queimação. Mas ele também tem uma deficiência da energia do baço, que gerou uma estagnação, além de ter uma deficiência de energia do estômago. Isso, então, gera alteração de forma. E o organismo, então, começa a gerar calor. Então, essa estagnação começa a gerar a queimação. A queimação. Que é a queixa principal dele. Olha que lindo que vai ficando. Certo? E essa alteração de forma, então, vinda dessa deficiência de energia do baço, que gera uma estagnação, começa a interferir em outros elementos. Como, por exemplo, lá na madeira. Gerando o quê? A esteatose hepática. A esteatose hepática. E a madeira, ela precisa de seguir, né? A energia da madeira, ela precisa estar em todas as direções. Então, se nós temos uma árvore aqui, as suas raízes crescem para dentro da terra, o seu caule cresce para cima, se acopa em todas as direções. Então, quando nós temos isso em mente, isso determina que essa estagnação de energia prejudica essa circulação da madeira. Quando a madeira fica presa, ela gera frustrações, raiva. E esse paciente vive num mundo extremamente estressante. E o estresse, então, começa a piorar a raiva, a frustração, que gera o quê? Muita ansiedade. E lembra que eu falei que a alteração de forma que vinda da deficiência do baço, do estômago, começa a acumular energia, gerando estagnação de energia, e que o corpo então começa a gerar calor? Olha a terra aqui também interferindo no fogo, gerando calor. E o calor vai ficando de forma geral, e ele começa a comprometer também a água. Aí o paciente prefere sabor salgado, prefere a água gelada, né? Prefere água gelada. E mesmo ele bebendo água gelada, né? Mesmo ele tendo muito calor, ele bebe água gelada, só que ele faz pouco xixi. Por quê? Porque o calor está secando os líquidos orgânicos. Como vai extravasar? Como vai extravasar xixi? Sendo que tem muito calor consumindo os líquidos orgânicos. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Acho que eu empolguei aqui, né? Empolguei.
E aí? Faz sentido isso? Olha só que a queixa principal desse paciente, eu vou empolgar mais aqui ainda. E olha só, a queixa principal desse paciente vem de um desequilíbrio energético, que vem de um desequilíbrio emocional. Olha só, a queimação, a esteatose hepática dele vem da deficiência e da estagnação de energia que vem por conta de um estresse que gera o quê? Frustração e ansiedade. Então, quando você for tratar esse paciente, você vai seguir uma linha de curto, médio e longo prazo. Vou até apagar aqui. Ó, de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Então, se você entende isso, se você compreende isso, e esse é um dos primeiros pilares, um dos pilares mais importantes para você entregar o resultado para o seu paciente. Ah, mas o que justifica, né? O que busca entregar o resultado eficiente para o seu paciente? Olha, se você entrega um resultado eficiente para o seu paciente, você está fazendo a base bem feita. E a base bem feita de entregar um bom resultado para o seu paciente é que determina a fidelização do seu paciente. É que determina ele te recomendar para mais pessoas. Que determina ele te recomendar para mais pessoas. Então, se você quer ter uma agenda cheia, ganhar mais com a acupuntura, primeiro, você tem que aprender a captar pacientes, a converter esses pacientes e a fidelizar esses pacientes entregando um resultado de eficiência. Quando você entrega um resultado de eficiência para o seu paciente, ele te indica para mais pessoas. Então, você começa a captar um monte de pacientes, converte, fideliza eles. E os próprios pacientes fidelizados auxiliam você na captação de mais pacientes. Olha só, é uma bola de neve fantástica que vai permitir que você tenha uma agenda cheia, que você fature mais, que você cobre o preço justo pela sua sessão de acupuntura. Isso é tudo determinante. Isso é determinante. Certo? Então, aqui no curto prazo, nós vamos trabalhar a queixa principal. No médio prazo, os desequilíbrios energéticos. E no longo prazo, as emoções. Por quê? Porque se eu faço um reequilíbrio da queixa principal do paciente, se eu entrego para ele a melhora da queimação, se a gente consegue melhorar a esteatose hepática dele em partes, se nós conseguimos melhorar os desequilíbrios energéticos dele, melhorando a alteração de forma, melhorando as deficiências de yin do baço, melhorando a estagnação de energia do baço, mas não reequilibramos as emoções, essas emoções novamente voltará a gerar desequilíbrios energéticos e tornará a apresentar queixa principal, que pode ser essa ou pode ser outras queixas. Nem sempre o mesmo paciente vai seguir somente naquela queixa principal. Faz sentido isso para vocês? Olha só o quanto isso é importante. E é por isso que eu bato nessa tecla café com acupuntura após café com acupuntura. Por isso que eu sempre estou batendo nessa tecla. Por isso que estou sempre aqui de peito aberto fazendo discussões de caso clínico. Porque dentro do caso clínico eu consigo te mostrar um passo a passo para você seguir uma linha terapêutica, para você melhorar a sua avaliação, para você melhorar a fisiologia energética, para você melhorar o seu diagnóstico energético, para você entender os passos que vão trazer para você captar mais pacientes, converter melhor os seus pacientes, fidelizar os seus pacientes e chegar a um faturamento acima de 12 mil com a acupuntura. Que é possível. Olha, Paula, quantas sessões para mudar a língua? Tá?
Cada paciente responde num tempo, cada paciente tem um desequilíbrio energético com um tempo diferente, ele tem um desequilíbrio emocional diferente, que pode vir desde a infância. Então, a mudança do aspecto da língua, ela pode acontecer de uma sessão para outra em determinados pacientes, ou ela pode levar 10, 20 sessões para ter uma mudança significativa. Então, tudo vai depender de como o organismo do paciente vai responder frente aos estímulos propostos pela linha terapêutica que nós atuamos dentro da acupuntura. Tá? E isso não é só para a língua, isso é para o prognóstico, para os resultados também. Tá? Cada paciente tem um desequilíbrio energético de um tempo determinado, uma alimentação associada, uma não prática de atividade física associada. Então, tudo isso é determinante no nosso reequilíbrio físico, energético e mental. Tá? Então, por isso que não dá para nós batermos o martelo e falar: a língua muda em 2, 3 sessões. O paciente melhora em 2, 3 sessões. Tem pacientes que vão melhorar em uma sessão. Tem pacientes que vão demorar 15 sessões. Certo? Show? Maravilha! Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Show! Beleza? E se ele entender que é necessário a sua mudança? E se ele entender que é necessário a sua mudança? Pelo que eu entendi, Wanda, o paciente precisa entender a mudança. Sim, por isso que é uma das coisas que eu mais bato na tecla aqui, é o comprometimento em saber conversar, saber explicar para o paciente. Olha, esse paciente aqui, ele vai ter uma resposta muito superior se ele começar a fazer atividade física. Por quê? Porque ele tem um cunho emocional envolvido. Então, a atividade física é imprescindível para ele. Então, se eu faço só acupuntura, eu vou ter um resultado. Mas se esse paciente associa a atividade física, o meu resultado com a acupuntura aumenta. Se ele melhora a alimentação dele e eu reequilibro o estômago e o baço dele, ele vai ter um resultado muito mais rápido. Então, nós como acupunturistas, nós temos o dever de explicar para o nosso paciente de uma forma simples, rápida e direta, para que ele entenda que o comprometimento dele com a sessão é determinante para os resultados eficientes. Às vezes, mudança de hábitos alimentares, às vezes, mudança de hábitos de dormir, de sono, às vezes, mudanças de hábitos de atividade física são determinantes para que nós tenhamos o melhor resultado. Então, buscar o comprometimento do paciente também é primordial para todos esses fatores, inclusive para os nossos resultados. Tá? Então, lá na primeira sessão eu costumo conversar com o meu paciente e explicar para ele todos esses processos. Faço a avaliação e já vejo o que ele pode fazer para melhorar, para me ajudar a entregar os melhores resultados para ele. Tá? E se for necessário, eu encaminho ele para o nutricionista, encaminho ele para o fisioterapeuta, para o educador físico, para o psicólogo, para um médico. Então, trabalhar em equipe, em multidisciplinaridade é primordial para os resultados eficientes. Show? E aqui, então, precisamos seguir, né? No curto prazo, então, o que nós podemos fazer? BP4, CS6. Tem como ser outro vaso maravilhoso? Não tem. Por quê? Porque ele tem estagnação de energia, ele tem fogo, ele tem calor. Precisamos reequilibrar esse eixo dele. Tá? Precisamos melhorar a queimação. Estômago 36, VC12 auxiliam bastante aqui nessa queimação. Craniopuntura de Yamamoto, ponto Y do estômago, par de nervo craniano do estômago. São partes importantes para buscar esse reequilíbrio. Para buscar esse reequilíbrio de curto prazo, que é da queixa principal do nosso paciente. Tá? Ponto como estômago 41 também auxilia bastante aqui na queimação. Então, estômago 36, estômago 41, VC12, que é o ponto alarme do estômago.
Tá? Mas esse paciente tem uma alteração de forma, tem uma deficiência de baço. Precisamos diluir essa energia. Então, pontos também como BP6, BP9, estômago 40 vão auxiliar, né, na diluição dessa energia que está estagnada. Certo? Grande Thales, um abraço, meu amigo. Lu Peixoto, o protocolo é mantido por quanto tempo a cada prazo? Lu, depende de cada paciente. O que determina sempre é a nossa avaliação. Então, a avaliação dentro da acupuntura ela é imprescindível. E reavaliação, sessão após sessão, é o que vai determinar a nossa mudança de estratégia. Nesse caso aqui, por exemplo, a queixa principal dele está muito ligada aos desequilíbrios energéticos. Então, já estou indiretamente ou diretamente trabalhando o curto e o médio prazo ao mesmo tempo. Olha lá, BP476 é o que vai melhorar a deficiência de energia do estômago e do baço. O excesso de calor também eu consigo trabalhar aqui. Então, isso aqui eu faço didático, curto, médio e longo prazo. Mas vai ter casos que você vai conseguir trabalhar os 3 aspectos em um protocolo específico. Vai ter pacientes que a queixa principal dele vai ser divergente do diagnóstico energético, que vai ser divergente dos desequilíbrios emocionais, que nos mostra um nível de cronicidade maior. Então, você vai ter que focar. Então, vai na queixa principal dele. E essa queixa principal dele, às vezes vai melhorar com 2, 3 sessões. Às vezes vai levar 6, 7 sessões. Mas aí você vai ficar também 6, 7 sessões só no curto prazo? Não. Você começa fazendo e vai. A sua avaliação vai ser determinante para você ir mudando para o médio e quem sabe até para o longo prazo. Certo? Show de bola. Maravilha. Então, são pontos que vão auxiliar todo esse processo, tá? São pontos que vão auxiliar todo esse processo. E aí, a sua avaliação, ela é determinante para você seguir o processo. Por quê? Porque esse paciente tem um nível de estresse muito grande. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, o emprego dele, a profissão dele já é estressante. Então, o que eu buscaria fazer? Reequilibrava a queixa principal e os desequilíbrios energéticos dele e depois entraria com os protocolos do curso de inteligência emocional. Por quê? Porque os protocolos do curso de inteligência emocional, eles fazem dessensibilizações de todas as emoções, das 5 emoções, tá? As 5 emoções universais, que são a raiva, a preocupação, o medo, a ansiedade e a tristeza. Quando você faz essas dessensibilizações, você está usando a acupuntura para quê? Para ativar o sistema nervoso central do seu paciente e promover com que ele raciocine, que ele racionalize, que ele conscientize melhor essas emoções, gerando um processo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, então, vai permitir com que o paciente, toda vez que ele esteja sob estresse, que ele esteja em um momento estressante, que vai desencadear desequilíbrios energéticos e emocionais nele, ele conscientize daquela emoção. Por quê? Porque aquela emoção já gerou um autoconhecimento nele. Ele sabe como aquela emoção reverbera nele. E isso, então, promove um processo de autoconhecimento, que gera um autocontrole das emoções, por conta do autoconhecimento. E tudo isso gera uma empatia melhor. Isso gera uma automotivação, um autocontrole das emoções, a ponto de que esse estresse, essas emoções que serão desequilibradas, não serão desequilibradas naquela magnitude como antes. Por quê? Porque agora já tem um processo de autoconhecimento. Já tem um autocontrole, uma autogestão emocional. Então esse é um paciente típico para você usar tudo isso aqui no curto e médio prazo, mas no longo prazo você fazer um reequilíbrio emocional, promover inteligência emocional nesse paciente, trazer ele para o autoconhecimento. Por quê? Porque ele vai ter como largar o serviço dele? Não, o serviço dele já é estressante, ele trabalha com finanças o tempo inteiro.
Então o que você precisa que esse paciente tenha? Um autocontrole, gestão das emoções através de um autoconhecimento. É proteger ele das próprias emoções que ele vivencia dia a dia. E aí sim, quando você mostra isso para o seu paciente e você propõe isso para ele e você entrega esse resultado, ele olha lá na frente e ele fala para você: olha, eu não sei o que você fez comigo, mas hoje, definitivamente, eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma outra pessoa. Hoje o meu trabalho já não me estressa tanto. Olha, inúmeros alunos do curso de inteligência emocional, e se você tem vontade de fazer o curso de inteligência emocional, tem duas opções. Ou você cadastra na lista de espera para o próximo curso que nós vamos abrir vagas, tá? Ou você, geralmente é um curso que acaba as vagas rapidamente, tá? É um curso que ele é um pouco escasso, então ele acaba as vagas rapidamente, por isso eu recomendo você ficar na lista de espera, tá? E ficar atento para quando abrir essas vagas. E também nós temos o curso presencial em Florianópolis. Se você for de Florianópolis ou região, tá? Ainda temos poucas vagas. O curso vai ser nos dias 14 e 15 de maio. Tá? Beleza? Show? Eu recomendo você fazer esse curso. Fortemente. Por quê? Porque primeiro você sofre a transformação. Você faz em você e depois você faz nos seus pacientes. Então é algo que vai ser bom para você e bom para os seus pacientes. Certo? Faz sentido? Esse caso clínico ajudou a elucidar um pouquinho os desequilíbrios energéticos e físicos desse paciente? Ajudou você a raciocinar um pouco melhor os seus próprios pacientes que você vai atender hoje ainda? Sim ou não? Se ajudou, manda a cabecinha explodindo aí pra mim. Deixa eu entender se faz sentido. Então, lembrando que toda terça e quinta-feira eu estou aqui fazendo uma discussão de caso clínico ou falando sobre algum tema relacionado à medicina tradicional chinesa. Então, convido vocês a fazerem parte, tá? A estarem aqui nesse conteúdo. É online, é gratuito, vocês podem assistir quantas vezes quiser, todas as vezes que estivermos ao vivo, pode assistir depois que eu deixo salvo também, tá? Entrem no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Entrem no canal do Acupunturista no Telegram, é lá que eu mando as maiores sacadas diárias, tudo isso está no link da minha bio, tá? É só ir lá, a lista de espera para o curso de inteligência emocional, tá? Tudo isso está disponível lá no link da minha bio, o Telegram, o canal do YouTube, e aproveitem. Aproveitem todos esses conteúdos que ajudam muito, não é, Luciano? Ajuda muito aí na pós, não ajuda? Maravilha. Olha, os pontos que nós utilizamos nesse caso, BP4 com CS6, para melhorar o desequilíbrio energético do estômago e do baço, e também o excesso de calor. Estômago 36 e VC12 e estômago 41 para melhorar a queimação. BP6, BP9 para diluir a energia, estômago 40 para eliminar a energia. Tá? Eliminar essa umidade. Show? Beleza? Esse caso foi bom, hein? Esse caso foi bom. Quem não assistiu ou pegou da metade para o final, eu vou fazer a postagem dele lá no canal do Acupunturista no Telegram. Tiro foto do quadro para vocês, coloco lá no canal do Acupunturista no Telegram e mando também o link para vocês assistirem. Tá? Aproveitem, compartilhem esses casos clínicos com os seus colegas da pós, com seus colegas acupunturistas e vamos juntos. Vamos fazer um movimento, vamos aumentar a nossa comunidade dos melhores acupunturistas do mundo, que estamos aqui para isso, para gerar um conhecimento, para gerar um raciocínio clínico sobre medicina tradicional chinesa para vocês entregar os melhores resultados para os seus pacientes. E com isso vocês terem a agenda cheia, faturarem acima de 12K com a acupuntura, tá? Terem resultados eficientes, promover a inteligência emocional. Então conte comigo para tudo isso. Beleza? Então tenham todos um excelente dia, um excelente início de semana. Aos alunos do curso de inteligência emocional que entraram na última turma, hoje teremos nossa terceira mentoria. Para os não alunos,
quinta-feira teremos mais um Café com Acupuntura. Então, se você tem um caso clínico aí que você queira que eu trago, que eu discuto aqui, me mande uma mensagem no direct, me mande um caso clínico, que será um prazer fazer também, tá? Tenham todos um excelente dia e até qualquer momento. Um grande abraço. Tchau, tchau.